Deus seja louvado, irmãos. Amém. Façamos a leitura onde o Senhor tem nos trazido adiante na Epístola aos Hebreus. Capítulo 1. Capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Essa epístola não tem assinatura de quem escreveu, contudo ela traz consigo uma profundidade enorme no que diz respeito ao conhecimento do Eterno. Se vê aqui expressa, de forma clara, uma compreensão bem aguda daquilo que é relativo ao mundo espiritual. E aqui nós vemos a declaração aberta de que Deus já havia falando há muito tempo com as pessoas. Isso se faz referência, certamente, ao Antigo Testamento. E Deus falava com as pessoas por intermédio de seus profetas, representantes da parte dele, para falar com o povo hebreu. Nesses últimos dias, aqui já faz referência ao tempo da graça, da vinda do Senhor em diante. Nos falou pelo seu Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Os irmãos percebem a palavra que aqui está exposta? Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, a expressa imagem. Então, irmãos, é diferente de Adão. Foi feita a imagem de Deus. Jesus não.
Jesus é a própria materialização de Deus. É expressa imagem, é a própria materialização de Deus entre os homens. Porque os homens buscam mestres, gostam de buscar mestres para si mesmos. Mas vejam, nenhum dos mestres que os homens se inclinam perante eles, nenhum deles carrega consigo as credenciais proféticas, mesmo para aqueles que podem não conhecer Jesus na sua divindade. Mas sobre ele existem anúncios antigos de homens santos, tomados pelo Espírito de Deus, que anunciaram sobre essa colocação feita na Epístola aos Hebreus. Isaías disse assim, olha que interessante, o seu nome será Emanuel. Emanuel não é o nome de registro de Jesus. Na frente, Isaías fala outra vez, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de paz. Nenhum desses nomes é nome de registro. Percebem vocês que o profeta fazia reporte à natureza divina daquele que é chamado verdadeiro homem e verdadeiro Deus? Anunciava, clara e evidentemente, que um dia Deus ia tomar carne, ia tomar assento entre os homens. Para quê? Porque aí nós temos que entender, irmãos, na realidade, e aqueles que porventura assistem esse culto e não são domésticos na fé, meditem nisso aí. Nós somos feitos à imagem de Deus, à sua semelhança fomos criados. Agora, a imagem de Deus em nós não é a nossa expressão facial, nem nossa compleição física. Por quê? Adão foi criado por Deus, mas existem duas naturezas na criação. A primeira é que Adão foi tomado da terra. Mas dentro daquele corpo, para que o espírito de Adão pudesse se relacionar com o mundo físico, era necessário que ele tivesse um ponto de contato com o mundo natural. Então ele recebeu um corpo. O corpo, sem o espírito, está morto. Mas quando o espírito entrou no corpo, aquele primeiro Adão, ele refletia a imagem, mas não era o resplendor da glória, era a imagem. A imagem não tem a mesma excelência do modelo que originou, porque Deus é infinito, e não há nada que se possa falar, isso é igual a Deus, porque Deus não tem par, nada. A palavra fala que nem os céus dos céus podem conter nosso Deus, nada pode contê-lo, ele não pode ser contido em lugar nenhum, por causa da sua grandeza e majestade, exceto que ele, por um amor muito grande, se faz presente dentro do coração daquele que ele criou a sua imagem. Essa é uma obra maravilhosa, porque Adão trazia alguns atributos que até hoje os homens trazem. A imagem de Deus no homem não se perdeu completamente. O grande problema é que, para entendermos isso, Tiago fala na carta dele, com a sua boca você bendiz a Deus e maldiz os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Tiago ainda afirma que a imagem e semelhança de Deus está nos homens. Mas ela está como? Talvez nós pudéssemos fazer uma analogia. Um grande fazendeiro, um proprietário poderoso, que tivesse um filho muito parecido com ele, fosse a sua imagem, e esse menino, semelhantemente à parábola do filho pródigo, ele saiu de casa e foi-se embora, e se perdeu na sua aventura.
comia bolotas de porco, que na verdade são uma espécie de vagem de sabor grosseiro, que os porcos comiam. Ele, como não tinha mais onde buscar comida, disputava a comida dos porcos. Devia estar barbudo, devia estar cabeludo, os cabelos desgrenhados, as unhas sujas, a sua veste toda suja, o seu rosto desfigurado pelo sofrimento. Quem olhasse naquele moço não falava: é filho do fazendeiro que eu conheço, porque a imagem, a feição estava escondida atrás de uma máscara de sofrimento. Mas ainda estava escondida lá atrás essa máscara. Atrás da máscara tinha ainda alguém que se parecia com o seu pai. Mas não dava para reconhecer mais. É isso que aconteceu com os homens. Alguns atributos dos homens persistem. Por exemplo, a inteligência. É um atributo divino. Um animal não tem inteligência. Tem habilidades. Inteligência não. Nós temos capacidade de fazer escolhas. Ninguém mais tem na criação, somente nós. Nós sabemos pesar o sentimento de justiça em nosso coração. Nós sabemos aquilatar sentimentos. Animal tem afeto? Tem. Mas o sentimento que está em nós de amor, de reconhecimento, não tem no mundo animal. Afeto sim, até a gratidão animal existe, mas a gratidão inteligente é superior à gratidão animal. Então os homens carregam com eles esses tributos ainda. Algumas pessoas não têm vida espiritual, são pessoas naturais, no entanto se observa nele algumas coisas excelentes, porque Paulo falou: quando os gentios praticam as obras da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, e confessam a lei gravada em seus corações, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ó, irmão, se tem gente em fora que guarda alguma coisa de Deus nele, nós temos que guardar muito mais do que eles. Nós temos que sair para a disputa para ser cada vez mais representante legítimo de uma imagem restaurada. Quando aquele menino voltou, ele já voltou desiludido com a sua própria história, porque ele tentou construir sua história fora do pai, e quem constrói a história fora do pai, desconstrói. Fora de Deus não há história a ser construída, fora de Deus não há trabalho que possa durar, fora de Deus não há nada que vale a pena. Sem Deus tudo está perdido. Sem Deus a sua história acabou, você é um miserável, cego, desgraçado e nu. Mas se Deus te amparar nos braços, você é a pessoa feliz, reencontrada. Aquele menino voltou, e os irmãos sabem, nem precisa entrar muito em detalhe, mas ele não voltou como um filho que reivindicava a sua posse de pai, porque já havia ele recebido a sua herança. Voltou ao quebrado, machucado, mas ele aprendeu uma lição. Na casa de papai eu nunca passei fome. Quantas pessoas estão buscando comida aí, irmãos? Em filosofias caídas, em caminhos perdidos. Cristo te dá comida de graça e não te cobra nada. Alimenta a sua alma, sustenta você na sua caminhada. Te chama de filho e filha, e ninguém te tomará da mão dele, porque aquele que ele elegeu não perde, ele batalha para o inferno. Voltou aquele menino, aquele moço. Eu sempre imagino essa cena, me vem na mente isso aí. Todo alquebrado, sujo, maltrapilho. E ele não queria reconhecer nem a condição de filho, ele queria a condição de empregado. Eu vou na casa de papai porque os empregados dele vivem melhor que eu. Glórias a Jesus Cristo. Se você tem alguma atividade nessa obra, levanta a mão para o céu, trabalha para o teu rei, com carinho, com zelo, com alegria, porque trabalhar para Deus é investir na eternidade. Aleluia! Isso vai regimentar alguém que está ouvindo essa pregação. Volte a trabalhar para o rei. Você correu da casa do rei, essa palavra te busca hoje nessa pregação. Aleluia! Você vai buscar alguém aí escutando essa pregação. Um laço vai te amarrar, um laço chamado afeição. Uma corda vai te prender, chamada amor. Volta-te para mim, que eu me voltarei para ti, te diz o teu Senhor. Aquele menino caminhava, irmãos, e pensando, vou pedir emprego para papai.
Basta de sofrer, estou cansado de chorar. Estou cansado de passar fome e vergonha. Eles falaram, seu menino está voltando. Está voltando, meu filho? Meu filho O menino falava, papai, eu quero ser um empregado, me aceita como empregado na sua fazenda. O papai falava, eu quero meu filho de volta. Estou com saudade do meu filho. Aleluia. Irmão, oxalá que essa palavra traga alguns filhos de volta para a casa paterna. Hoje, nessa pregação, eu sinto o Espírito de Deus me visitar, irmão. Aleluia. Filho, volta para a casa de seu pai. Tem um chamado hoje aqui nessa pregação, irmãos. O pai chegou. Olha como nós somos, irmãos. Olha como nós somos. Olha como é a nossa natureza. O irmão dele viu que o irmão chegava e o pai preparou uma festa tão grande e matou um bezerro cevado e fez tocar aqueles sons de alegria, mandou tocar música lá na fazenda, falou, meu filho estava perdido e voltou, ele morreu, mas agora ele voltou a viver. É isso que aconteceu conosco, com a humanidade, irmão. Todos perdidos, e Jesus veio estampar em nós a imagem que estava ofuscada, desgrenhados os cabelos, barbudos, sujos, cheirando mal com as unhas pretas, as vestes rasgadas. É isso que ele fez. O resplendor dele, projetado em nós, restaura nossas vestes. O filho não quis entrar na festa. Eu não vou na festa. Por quê? Porque esse seu filho aí foi para o mundo e se perdeu, o senhor faz essa festa toda. E eu sou sincero e fiel, o senhor nunca matou nem um cabrito por minha causa. Mas meu filho, você é meu filho, tudo que é meu é seu. Você não entende? Irmãos, todos que estão aqui na fé, nós herdaremos a glória. O Senhor falou assim, olha a oração do Senhor. Pai, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Tudo que é meu é seu. Vocês entendem essa questão? Nós fomos feitos herdeiros de toda a glória de Deus. Não é uma pequena herança. A glória de Deus passou a ser da igreja. Cristo, com o Novo Testamento, ele marcou nos cartórios dos tribunais eternos um direito irrevogável de herança. Por isso que aqui na terra, às vezes te falta uma coisa, falta outra, e tem muitos que estão aí para o mundo, volta falando em língua, tendo uma virtude tão grande. Eu estou aqui todo o tempo, não tenho, ele chegou agora, está cheio de virtude. É o filho que voltou para a casa do pai. O pai está contente, o pai está chorando de alegria, e você não quer entrar na festa. Aleluia. Meu filho, o menino preparou o discurso. Papai, me dá um emprego, isso que ele ia falar. Filho, pulou no pescoço dele, beijou, abraçou ele, chorava. Volta para casa, meu filho, desde que você saiu daqui eu estou com saudade. A imagem restaurada, irmãos. O resplendor de Cristo é isso. Ele está restaurando a humanidade. Nós temos que aprender esse caminho da reconciliação. Porque, irmãos, aqui nessa carta, sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Estava escrito assim, os que habitavam na sombra e vale da morte, na escuridão das trevas, viram uma grande luz raiar. Que luz é essa que raiou aqui? E muitos não viram, mas teve quem viu. Essa luz raiou, tinha uns homens lá no campo, uns homens simples, tomador de conta de ovelhas, viram as estrelas, uma voz, tem alegria no céu e paz na terra, aleluia, nasceu o Salvador do mundo. Irmão, o rei Herodes, toda a culpa de Roma, o poder do Império Romano, todos eles não escutaram nada, mas lá no campo uns homens simples escutaram, porque essa graça não passa pelo crivo das autoridades humanas, passa pela revelação no coração dos homens simples. Irmão, pegou lá uns homens lá no campo, foi atrás o resplendor da glória estava ali, a luz que brilha, o oriente do alto que visitava o homem, a estrela da manhã que apareceu, envolto em panos, dentro de uma cocheira, porque nem estalagem tinha, um ambiente pobre.
trouxeram incenso, mirra e ouro, salvo o melhor juízo. Nós viemos aqui adorar o Rei do Justiça, Deus. Nasceu, a esperança chegou. Olha, querido, o tempo da vinda do Senhor foi um anúncio de boas novas. Mas olha, agora, breve tempo, não sabemos quando, vem o retorno dele. Vai ser muito melhor. Agora não vão ser os magos no campo, vai ser a igreja debaixo do sol. Aonde você estiver, por onde você estiver, você vai escutar o seu nome. E não é esse nome que sua mãe te deu no cartório, nem que seu pai registrou, não. É um nome lá em cima. Nome que está lá em cima nos registros eternos. Já leram o que foi escrito? Abriram-se os livros e abriu-se o livro da vida. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Você lá embaixo, o Senhor te chama um nome impronunciável. Levanta aqui, ó príncipe. Desfilando no meio daquelas cortes celestiais de anjos. Você vai ter seu nome registrado na eternidade, passando no século, entrando dentro do palácio. Esse aqui passou debaixo das barbas do dragão. Foi tentado, provado. Passou por todos os processos, mas nunca deixou de me amar. Toma assento comigo. Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. O que é meu vai ser deles. Aleluia. Não é ouro, não é prata, é glória divina. É poder, é majestade, é conhecimento, é regozijo, é alegria no Espírito. São os tabernáculos da glória. Um dia ele nasceu de uma mulher. Era o verdadeiro homem. Mas o Deus que sustenta, aqui fala que ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Até o ímpio é sustentado pela força de Deus. E pasmem-se, porque pode parecer estranho. Até o inimigo, ele está debaixo da sustentação de Deus. Porque no dia que Deus tirar a sustentação dele, ele vai para os abismos de lá e nunca mais vai sair. E ele só está aqui porque ele é útil. E alguém dirá, que utilidade pode ter o inimigo? Ele separa o joio do trigo, o sincero do falso. Ele te põe na guerra e te fala, eu não largo o Senhor de jeito nenhum. Haja o que houver, eu sigo adiante. Aleluia! Pode acontecer o que acontecer, como o salmista fala, ainda que essa terra se parta pelo meio, eu farei menção do meu Senhor. Eu sigo adiante. Porque você já foi experimentado, você já passou em processos difíceis, em ruas apertadas e caminhos estreitos. Muitas vezes o teu adversário tinha certeza que você ia negar, e você não negou. Ele jurou que você morria e você está vivo. Ele jurou que você caía e você não caiu, porque Deus te sustentou. E Ele vai te sustentar até o fim. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e você não cairá. A mão do Todo-Poderoso te sustentará. A voz do Altíssimo raiará debaixo dos tabernáculos da tua casa. Aleluia! Aleluia! O Todo-Poderoso acenderá uma lâmpada na tua tenda. Ninguém fará escuridão morar na casa que Cristo acendeu. Recebe essa palavra. Haverá luz nos tabernáculos teu. Aí é um tabernáculo eterno, aonde o Senhor conquistou, terra conquistada, está chancelada com o sangue de Jesus, os umbrais de entrada, não tem entrada nenhuma força estranha, porque quando passa por você, tem o nome de Cristo escrito na sua testa e a lei gravada no seu coração. Ó bichinho de Jacó, o nome de Deus está em cima da sua cabeça. A hora passou, mas a imagem do Todo-Poderoso vai sendo restaurada. Já pensou aquele moço de barba feita, cabelinho cortado, com perfume, com anel no dedo, com uma roupa de príncipe, assentado na mesa com o rei e o pai chorando, filho, você está bonito. E quem estava do lado, falei, igualzinho o pai, e a cara do pai, parece com o pai, e nós todos vamos parecer com o pai, na casa do rei. Deus seja louvado.